Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta, continuando a falar sobre oração e agora com o material aqui do Dr. Alan Pieratti, tá? É sobre a oração do Pai Nosso ou oração dominical, a oração que Cristo Jesus transmitiu, transmitiu à igreja e tem sido preservada pela maioria dos grupos cristãos através dos séculos, através da história. Só por precaução, vamos toda vez que fizermos uso desse material, nesse livro, vamos ler a oração conforme se encontra no Evangelho de Mateus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. A versão de Lucas, que é a versão simplificadinha, né? Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Eu prefiro a versão um pouco mais longa de Mateus, que tem uma palavra de louvor e de adoração no final, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso era comum na cultura religiosa judaica, tá? Ao término da oração, uma palavra de louvor, eles chamam de doxologia, uma palavra que glorifica, que exalta a grandeza, a sublimidade de Deus. Poderia ser uma palavra espontânea, tá bom? Uma palavra espontânea, ao final das orações coletivas. Nos ritos cristãos, há uma oração que finaliza, após o momento de oração, de intercessão, há uma oração final do ministrante, daquele que oficia no momento. Eles chamam de coleta, né? Que ela faz um apanhado apresentando a Deus toda a congregação, todo o clamor, toda a súplica, e colocando diante do Altíssimo toda a intercessão, reconhecendo que nele está o poder para suprir as nossas carências e as nossas necessidades. Por que a leitura? Porque conforme eu vou desenvolvendo o material, eu passo a me lembrar. Eu memorizei a oração do Pai Nosso, o Credo Apostólico e algumas outras orações, ainda criança. O fato é que em algumas denominações cristãs, não existe mais essa preocupação, por assim dizer, com a oração ensinada, transmitida por Cristo Jesus. Tá? A era do individualismo, a era da exaltação do eu, do ego, né? Os cultos às personalidades, tem privado as pessoas de um desenvolvimento espiritual pautado significativamente pela palavra de Deus. Eu não sou apegado aos ritos, ao excesso de cerimônia, aquele formalismo, não tenho nenhum apego, mas entendo que o culto cristão, quando a igreja se reúne como igreja para adorar a Deus, ele deve respeitar alguns princípios, alguns valores. E nas igrejas, ou em parte delas, atualmente, tem faltado alguns desses princípios ou valores, que estão sendo substituídos por outros, por outros. As pessoas falam muito de avivamento, despertamento, de poder e tal. Eu creio que esse é o momento do avivamento, esse é o momento da demonstração, da manifestação do poder de Deus, da vontade de Deus e da soberania dele na vida daqueles que creem, daqueles que desejam perseverar em fidelidade a Deus. Eu ouvi esses dias, de vez em quando eu faço alguma consulta na internet, eu não faço, é, não é sempre. Eu tinha alguns pregadores que eram referência, alguns deles já partiram, alguns deles já morreram, tá? Alguns ainda estão vivos, alguns ainda estão vivos
e alguns outros já seguiram cada qual o seu próprio caminho. Parecia grande coisa, parecia que, mas no fim foram aí soterrados pela avalanche da ganância, da vaidade, da soberba, das paixões mundanas. Mas eu estava ouvindo um pastor pregando e ele foi atacado, porque ele estava assim demonstrando uma preocupação óbvia. As pessoas estão se convertendo aos movimentos, a perspectivas teológicas, a visões doutrinárias. Então, está havendo uma movimentação é, nas igrejas de pessoas buscando algo, mas muito do que elas têm ouvido é sobre a instituição, é sobre temas que não são necessariamente a necessidade, conforme ensina a palavra de Deus, da pessoa voltar-se para Deus. Algumas pessoas estão satisfeitas em estarem numa instituição igreja, como se a igreja fosse a salvação. Não, a igreja, infelizmente, o pertencimento a uma instituição não significa salvação, tá? Não é sinônimo. Estar em reunião numa igreja não é o mesmo que estar ou permanecer em comunhão com o Deus Pai Todo-Poderoso. A igreja oferece o serviço religioso, a oportunidade para a pessoa prestar o seu serviço religioso, a liturgia, né? O rito, a liturgia. E essa participação é saudável, essa participação é benéfica. Mas caso as pessoas não se voltem para Deus, não se arrependam para Deus, até mesmo a, a atividade religiosa, o ativismo religioso, por si só, pode causar mais problemas do que se possa imaginar quando temos em mente questões eternas. Eu entendo, portanto, que essa oração é relevante. Essa oração é fundamental, pelo menos no dia do Senhor, ela deveria fazer parte dos ritos, fazer parte do ofício da congregação, estar presente, como também algumas outras coisas. Mas quando falarmos sobre liturgia, nós vamos tocar sobre esses assuntos, tá? Essa oração está totalmente coerente com a cultura religiosa judaica nos tempos de Jesus. Ela é totalmente compatível com o ambiente de fé judaico, tá bom? E da maneira como Jesus elaborou essa oração, ela expressa adequadamente o propósito de Deus em alcançar a humanidade. Na oração você não ouve, você não percebe nenhuma citação de Israel. Não há uma preocupação nacional aqui. Há uma preocupação em apresentar Deus como o Pai, Deus como Pai celestial, como nosso Pai celestial e disposto a nos abençoar. Então, a oração ensinada por Cristo Jesus é totalmente coerente com os ensinos e com a vida de Cristo Jesus. Ela não impõe restrições ou limitações. Ela conduz, ela apresenta o indivíduo a Deus, ela convida o indivíduo a apresentar-se diante de Deus em oração, preservando os elementos mínimos de reverência, de adoração, a petição naquilo que é fundamental, o clamor por vida, por libertação e a gratidão que deve ser expressa. Ela apresenta os elementos mínimos, as preces mínimas de uma oração, conforme era comumente ensinado nos tempos de Cristo Jesus pelos mestres rabinos. Tá? Não é todo rabino que tinha uma oração para ensinar. Via de regra, eles repassavam a dos seus mestres. Esse hábito permaneceu na igreja, e se você pegar algumas ordens religiosas, eles têm as orações padronizadas segundo os seus mestres, os seus fundadores. Não há nenhum problema em relação a isso, desde que todas elas estejam
em conformidade com a que foi para nós transmitida por Jesus o Cristo. Uma versão muito comum e fez muito sucesso em alguns grupos aí, por conta de um pastor estrangeiro que pegou de empréstimo lá e vendeu como se fosse dele, essa oração numa forma expandida, ou seja, conforme se apresenta Pai Nosso que estás nos céus, aí o pregador fala da paternidade de Deus, da sublimidade de Deus, da presença totalmente santa dele nos céus e vai expandindo essa oração. Se tornou comum na Idade Média, na Reforma Protestante, e fazia parte de algumas liturgias uma oração expandida do Pai Nosso, uma oração sermão, que alguns memorizavam a forma longa. Eu tenho em algum lugar aí, no devido momento eu vou passar, e também um orador mais experiente com o tempo fazia as suas próprias adaptações à circunstância, à liturgia. Então, essa oração, ela é importante, ela é fundamental. Agora, nós estamos aqui na parte em que o autor, porque nós usamos como roteiro o material de outra pessoa, porque somos forçados a exercitar a nossa memória em termos e em situações nas quais comumente não estaríamos preocupados, tá? E se fôssemos falar simplesmente sobre aquilo que ocupa os nossos pensamentos, não seria compatível com o propósito do trabalho. O propósito da atividade é transmitir o conhecimento da verdade que conduz a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que estás nos céus. A oração apresenta Deus como Pai, nosso Pai. Na oração do Pai Nosso aqui, não há espaço para meu Pai, é nosso Pai. Então, o pensamento, quando foi transmitida essa oração, é a unidade, é a união e a igreja em reunião, tá? Deus nosso Pai, a unidade da fé, a unidade de propósito, o momento de culto, o momento de adoração. Mas, ao mesmo tempo em que somos convidados a nos apresentarmos diante de Deus continuamente, sendo Ele proposto por Cristo Jesus como nosso Pai, ou seja, alguém acessível, alguém de cuja família nós fazemos partes. Há um convite a um relacionamento pessoal. Logo em seguida, ele deixa muito claro que estás nos céus. Aqui fala-se de um distanciamento. Ao mesmo tempo em que Deus está presente, o seu governo excede a nossa capacidade de compreensão. Hoje, o autor fala aqui, a palavra céu, que estás nos céus, para algumas pessoas gera alguma dificuldade, que nós imaginamos céus hoje como espaço cósmico, o espaço cósmico, tá? Mas o espaço cósmico é parte da criação. Os céus aqui referido por Cristo Jesus, ele é distante ou separado ou além do universo criado, tá bom? Então, nenhum aí astronauta, astrônomo, nenhum homem ou conhecimento descortinou os céus de Deus. Os céus de Deus são inalcançáveis ao ser humano, tá bom? São inalcançáveis. Tudo que nós sabemos e compreendemos foi nos transmitido pela palavra de Deus. Algum outro conhecimento paralelo decorre também de tempos passados, de eras passadas, em que as pessoas se dedicaram
ao entendimento ou à busca da compreensão do que é os céus, mas invariavelmente se corromperam. Se você pegar os cultos do Egito, os cultos da Babilônia e os cultos pelo mundo afora, você compreenderá que há elementos que podem ser entendidos como compatíveis, como parte da revelação. Mas o desenvolvimento de algumas culturas religiosas decorre da interpretação equivocada dessa verdade ou dessa revelação, que, via de regra, conduz as pessoas à idolatria, que é pecado, tá bom? Somos convidados também a nos apresentarmos o Deus que é nosso Pai, mas ao mesmo tempo é sublime, majestoso e totalmente santo. O Senhor Deus do céu já é uma expressão que se encontra no livro de Gênesis. Em Samuel fala, fez um voto dizendo Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos é uma referência aos exércitos celestiais, aos anjos, e indiretamente ao domínio ou controle do universo como um todo. E, em termos específicos, é o Senhor dos Exércitos de Israel, mas o Senhor dos Exércitos de Israel decorre do pacto da aliança celebrado entre Deus e o povo. A oração ao Senhor dos Exércitos celestiais, ao Deus que está nos céus. Agora, pois, ó nosso Deus, ó Deus grande. Então, que estás nos céus diz respeito à grandiosidade, à sublimidade de Deus Todo-Poderoso, falando da majestade eterna do Deus Altíssimo. Fala-se também do poder inalcançável, incompreensível de Deus. O Senhor preside os dilúvios, como rei o Senhor presidirá para sempre. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós e qual o lugar do meu repouso? Está aqui no livro do profeta Isaías. Essas palavras e os outros textos citados encontram-se no livro dos Salmos. Pai nosso que estás nos céus. Ao mesmo tempo em que Deus é presente e é alcançável por nós em oração, ele é totalmente distante e santo. Deus não é como um de nós. Deus não é amiguinho de ninguém. É importante que nós saibamos manter a nossa reverência, a nossa postura, a nossa atitude de oração, de devoção, é diante desse Deus santo, poderosamente santo, incrivelmente santo. Os teólogos têm as palavras para explicar isso, mas na nossa vida, nas nossas devoções, nós vivemos essa situação, às vezes essa aflição. O estado de consciência de que, quando oramos, temos certeza de que estamos sendo ouvidos e estamos distante de um Deus todo-poderoso e presente, muito embora não alcançável ao toque, às sensações, às emoções, mas totalmente presente, incrivelmente poderoso. E, em alguns momentos, temos dificuldade para assimilarmos o silêncio, a calma, a tranquilidade, a maneira como o Senhor Deus conduz as nossas vidas. Nós clamamos sempre por intervenções imediatas, bruscas. Por quê? Porque necessitamos, porque confiamos, porque acreditamos. E quando expressamos tudo isso diante de Deus, somos aquietados, acalmados, reconduzidos a um estado de consciência que nos faz lembrar que o Senhor é Deus, que Deus é o Senhor, não o contrário. Não somos nós que movemos os céus, é os céus dos céus
vem a palavra de Deus para conduzir e para dirigir as nossas vidas. E à medida em que nós perseveramos nesse ato, esse Deus presente, esse Deus que se apresenta para intervir e para conduzir a humanidade no caminho correto, no caminho da justiça, no caminho da santidade, nós vemos o quão somos carentes e necessitados do poder dele, do amor dele e da graça dele. Pai nosso que estás nos céus. Mantemos uma relação pessoal, uma vida de oração, ao mesmo tempo, sem nunca perdermos, porque não é saudável, não é coerente com a fé, sem nunca perdermos a certeza da sublimidade desse Deus que está nos céus, cujo trono encontra-se nos céus, mas que no momento oportuno, no momento correto, terá aqui na terra também o seu trono, o seu reino definitivamente implantado, que nos conduzirá para toda a eternidade. A oração possibilita você lidar com todos os estados mentais de alguém que crê, de alguém que espera, de alguém que necessita, de alguém que clama, de alguém que sofre, de alguém que se alegra, de alguém que reconhece, de alguém que vive essa fé, essa esperança viva, essa dinâmica. A oração, nessa oração do Pai Nosso, você experimenta absolutamente todas as situações que envolve a vida devocional, tá bom? Aí o autor continua conduzindo aqui, ele fala de João, Jesus usa uma combinação, invocando Deus como Pai Santo e Pai Justo, Deus de justiça, Deus de santidade. Aí Jesus usa a oração para reunir essas expressões, sempre lembrando que há um único Deus. Esse é o ensinamento de Cristo Jesus. Esse único e verdadeiro Deus, que se revela na história da humanidade, é o nosso Pai. É o nosso Pai. É o nosso Pai. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. A passagem correspondente de Lucas também diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. A soberania de Deus, o governo de Deus, envolve sim as nossas vidas. Não fomos abandonados, não fomos deixados à nossa própria sorte, por assim dizer. Temos um Deus, temos um Pai que cuida de nós, que está disposto a nos conduzir no caminho que ele preparou. O autor fala de novos significados, quando fala Pai Nosso que estás nos céus, ele fala sobre esse descortinar do conhecimento científico aí da astronomia, mas eu não vejo isso. Tá? A astronomia é tudo muito bonito, tudo muito interessante, mas é um conhecimento presumido, tá bom? É um conhecimento indireto, porque até mesmo o astronauta, ele normalmente ele fica em órbita, que é o cosmonauta. Astronautas somos todos nós que habitamos este astro celeste aqui, a Terra. Tá? Então, todos somos astronautas, porque vivemos aqui num planeta que gira ao redor do Sol, que está em movimento no universo. O cosmonauta, o profissional aí da área aeroespacial, aí, ele se afasta do campo gravitacional da Terra. Então, ele mais dentro de uma nave, um ambiente protegido para que ele possa suportar os reveses. E tem aqueles lá que orbitaram a Lua, e alguns que lá estiveram, estamos aguardando de novo a reprodução dessa façanha aí que todo mundo prometeu fazer, mas ninguém quer gastar dinheiro com isso, né? Os que foram à Lua. Mas todo esse conhecimento é muito bonito nas ilustrações, né? Nas produções cinematográficas, é muito bonito, mas não é conhecimento de fato, não é conhecimento real, não há domínio do saber. São informações
e é um conhecimento presumido, com base na capacidade humana de compreender a realidade. Mas ninguém passeou pela galáxia, ninguém saiu da galáxia, ninguém vagou pelo universo para dizer como ele de fato é, tá bom? Então, até mesmo quando se fala desse conhecimento científico, há que se reconhecer que, cientificamente, ele é bem limitado, ele é muito limitado, porque o conhecimento requer domínio. O conhecimento requer domínio. O autor aqui acredita que o nosso suposto conhecimento do universo, como ele funciona, você vê as dificuldades práticas do ser humano para tirar as pessoas que ficaram presas em cavernas, em acidentes, né? A falta de... Mas, mesmo com todas essas dificuldades, as pessoas acreditam que há um conhecimento em relação ao funcionamento do universo como um todo. Isso é que eu chamo de conhecimento presumido. O autor entende que isso criou alguma dificuldade para a oração, né? Pai nosso que estás nos céus, porque os céus não são mais uma incógnita. Os céus continuam sendo uma incógnita. Os céus continuam exercendo fascínio. Os céus continuam exercendo sobre a mente humana, forçando a consciência de quem nós somos. Alguém pode achar, como autor, que pelo conhecimento, o suposto conhecimento científico de hoje, a pessoa se sinta insignificante diante de um universo tão vasto, de um Deus tão poderoso. Ora, é justamente o oposto. Diante de um universo tão vasto, um Deus todo-poderoso, ele se preocupa com as nossas vidas, com a minha, com a sua, ele se preocupa com a humanidade. Veja quão grande amor o Senhor Deus demonstrou para a sua criação e com as suas criaturas, Num vasto universo, num universo tão grande, nós somos relevantes. É nesse mundo em que nós vivemos, habitamos, o único mundo conhecidamente habitado neste vasto universo, que o Senhor Deus enviou Jesus, o Cristo, para proclamar o evangelho da salvação para todo aquele que nele crê. Então, o conhecimento, ele não diminui a importância, a consciência da relevância do ser humano quando visto ao olhar do Pai. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. O conhecimento que nós temos, ele pode ser utilizado para exaltar a Deus pelo seu imenso amor, graça, poder e preocupação com a nossa vida, com o nosso viver, com o nosso bem-estar, tá? Então, eu entendo que não há um novo significado para os céus. Conforme as Escrituras relatam, os céus ao qual o Senhor se refere é onde está o trono de Deus, inalcançável, inatingível para o ser humano. Não tem aí telescópio, não tem sonda espacial que vá alcançar os céus. Deus não está ao alcance das arrogantes pretensões do ser humano. Mas esse Deus, na sua infinita graça, amor e poder, se revelou à humanidade. E revelação plena e absoluta desse Deus em seu plano, em seu propósito, em seu compromisso em resgatar a humanidade, nós a temos na pessoa bendita de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe.